Mas amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube, né? E você pode participar do canal esse que é a voz da população de Ponta Porã. Você pode deixar o seu like aí clicando no joinha, né? Você pode também se inscrever. Muito importante o seu like e a sua inscrição, né? Para quem começou lá com 5, né? Até maio aí nós estávamos com 50 e pouquinho, hoje nós temos 110. Então devagarinho nós vamos indo, né? E o pessoal tem assistido bastante, embora estão assistindo, né, no WhatsApp, no link que a gente distribui no WhatsApp, não estão entrando aí no canal do YouTube. Quem tiver a oportunidade, estiver assistindo aí no YouTube, está logado aí com o Gmail, né? É só fazer a sua inscrição rapidinho ali, né? Se inscrever e deixar o seu like. E pode também, né, continuar nos ajudando aí na distribuição do link dos vídeos nos grupos de WhatsApp e, claro, no próprio YouTube, né, recomendar aí a amigos o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões. Véspera de aniversário de nossa Ponta Porã, nossa princesinha dos Hervais, né? Amanhã o município comemora mais um ano de emancipação político-administrativa, né? E Ponta Porã tem uma história rica, né, complexa, que foi marcada pela presença indígena, conflitos de território, desenvolvimento econômico. Inicialmente era uma região habitada por povos indígenas, né, conhecida como Punta Porã, que significa em Guarani Ponta Bonita. E a história da cidade é ligada à Guerra do Paraguai, que impactou toda essa região aqui, né, levando à formação da colônia militar dos Dourados, que posteriormente deu origem ao município. Amanhã nós estaremos aqui, né, trabalhando, né, fazendo as informações para o nosso pessoal que nos acompanha, mas, claro, né, vamos sempre falar da história de Ponta Porã. A presença indígena, antes da chegada dos colonizadores, né, essa área era habitada por povos indígenas, como os Nhambevás e os Kaiowás, né, que viviam em harmonia com a natureza. A região de fronteira atraiu a atenção do governo imperial brasileiro, que estabeleceu a colônia militar dos Dourados em 1856, buscando proteger a fronteira. A Guerra da Tríplice Aliança, entre 1864 a 1870, teve aí grande impacto aqui, né? Como, por exemplo, a perda de vida como a do tenente Antônio João Ribeiro. E após o conflito, a região, aqui com a chegada da guarnição da colônia militar de Dourados em 1892, iniciou-se um processo de desenvolvimento. E a chegada de imigrantes gaúchos e o desenvolvimento da agricultura e pecuária impulsionaram o crescimento econômico da região, né? Ponta Porã teve a sua emancipação de Bela Vista em 1912, tornando-se o município aqui de fronteira, né? E Ponciano de Matos Pereira foi o primeiro prefeito. Em 1943, Ponta Porã se tornou a capital do território federal de Ponta Porã, que incluía outros municípios, mas o território foi extinto 3 anos depois, em 1946. Atualmente, né, Ponta Porã está aí, forma uma conurbação, né, com Pedro Juan Caballero, sendo considerada cidade gêmeas, né, e tem muita influência pedro-juanina aqui, paraguaia, aqui em Ponta Porã, né, e vice-versa. E a cidade mantém, né, uma rica cultura fronteiriça, com a economia impulsionada pela agropecuária, pelo agronegócio, serviços e comércio, né? Mas sempre impulsionado pelo agronegócio. É a nossa princesinha dos Hervais, né? Que tem aí, hoje administrada por... Não tem muito o que comemorar, não. Embora a gente vê aí os vídeos institucionais da Prefeitura de Ponta Porã, a cidade anda bastante largada, né? Por exemplo, vou dizer aqui algumas reclamações que a gente tem acompanhado por aí. Não tem nem papel higiênico nas escolas, enfim, funcionários, né, estão tendo que levar da própria casa. Essa foi a reclamação que a gente ouviu. Então, num momento como esse, em que tem a inaugurações, ontem teve a inauguração lá da Copa Fronteira, aquela área de lazer ali, né, que foi maquiada, né, e entregue lá para a população. Isso é, claro, bom, né, para a comunidade, mas tem muita coisa deixando a desejar, ou seja, então Ponta Porã na situação do seu aniversário não tem muito o que comemorar, não, né? E como a gente diz, né, tá deixando muito a desejar a atual administração, né, nessa semana, né, que se comemora o aniversário de Ponta Porã.
nós temos que lembrar também que a coisa não está, o nosso município não está vivendo de um mar de rosas, né? Nós temos aí a programação aí da prefeitura com shows, né? Shows do Canto da Terra, nós temos algumas inaugurações, aí tem um jogo festivo para inaugurar aquele moderníssimo campo do Horto Florestal, que eles fizeram um lance de arquibancada ali, né? Colocaram umas grades ali e gastaram mais de milhões ali, né? Para fazer aquilo ali, fazer aquela coisa ali. Vai ter um jogo festivo ali, né? E então, eu digo para você, hoje Ponta Porã não tem muito o que comemorar, né? Na nossa véspera de aniversário. Mas claro, nós como Ponta Poranenses temos que lutar por uma cidade melhor, né? Bom, vamos falar da situação da política nacional. Nós temos um desgoverno que, pelo amor de Deus, tá complicado, né? Além das sanções dos Estados Unidos, a OTAN advertiu o Brasil também, né? E o governo Lula rejeita diálogo com a OTAN depois de advertências sobre sanções secundárias. As sanções citadas pelo secretário-geral do bloco consistem em penalizar países ou empresas que negociam com países já sancionados, como a Rússia. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou a advertência de penalidades feita pela OTAN a países que negociam com a Rússia como totalmente descabida e ressaltou que o governo Lula não pretende negociar com a entidade nesse contexto. O que está acontecendo com o governo Lula? Está risível, né? Está ridículo, né? Essa tentativa, né? Essa mania de ele brincar de superpotência que não é, né? Infelizmente não é. A gente gostaria até que fosse, mas não é. Não tem esse poder para confrontar Estados Unidos, não tem poder para confrontar a OTAN, não tem, né? São bravatas. O Lula viu, né? O Lula, a sua equipe de governo viu nessa possibilidade de confrontar, falar em tom de ameaça contra Donald Trump, agora contra a OTAN. Ele viu a única oportunidade que ele tem de sua popularidade crescer. Só que o povo não vai cair mais nessa conversa, não cai mais nesse golpe de soberania, né? Ontem eles lançaram aquele bonezinho, né? Meu partido é o Brasil, copiando da direita. Aliás, o Bolsonaro foi esfaqueado quando aquela camisa, né? Quando ele usava aquela camisa, meu partido é o Brasil. E eles copiaram, né? Para dizer que agora são patriotas, né? Eles que tanto criticavam patriotas viraram patriotas defensores da soberania. A gente sabe que não estão defendendo soberania coisa nenhuma. Eles estão tentando, a gente sabe que todo mundo vai sofrer a partir do dia 1º de agosto e vindo sanções secundárias agora, como a OTAN está dizendo, sofrerá mais ainda, né? É um governo que está nos colocando em rota de colisão. Você lembra do Titanic? Está nos colocando em rota de colisão com o iceberg, né? Já vai bater. Mas eles estão brincando de superpotência, estão brincando de dobrar a aposta e a coisa vai ficar feia para o Brasil. Vai ficar muito feia. A oportunidade que o Lula e seu governo vê nessa história de defender a soberania do Brasil, de um ataque estrangeiro, do tio Sam, dos Estados Unidos, do Donald Trump, da OTAN agora, né? É só para tentar crescer, né, na popularidade. Antigamente, se isso acontecesse, vamos dizer, no primeiro mandato, ou até no segundo mandato Lula, quando o povo estava ainda encantado, né, caía nessas conversinhas aí, em que ainda não tinha tanto acesso às redes sociais, as informações não vinham assim como vem hoje, né? Talvez até caísse, o povo até caísse, mas agora não cai mais. As empresas de comunicação que são assessoras do governo, como a Globo e o consórcio de imprensa, aí, que são 90% militantes de esquerda, até mais, eu diria para você, 95% de militância de esquerda, né, dos jornalistas lulopetistas, essa conversa deles hoje não cola mais, né? Então não tem mais essa história de defender o país, está todo mundo sabendo que ele está colocando o Brasil no fundo do poço, isso sim, e não quer negociar com ninguém. Por quê? Porque para ele bravata hoje vai render popularidade, né? Pelo menos é o que ele espera, pelo menos é que a imprensa, o consórcio de imprensa, desse consórcio nefasto da imprensa aí, da velha mídia, vai tentar fazer, dizer que ele está com a aprovação, que a aprovação dele aumentou, né? Que estava em queda livre e agora está em ascensão. É isso que eles vão dizer, né? Mas é só para tentar alguma coisa. Chegou o dia 1º
dia 1º de agosto, aí todo mundo vai sofrer. Essa popularidade que ele acha que ele vai ter, não vai ter, né? Não vai acontecer. Então é preciso negociar logo, porque o país vai sofrer, é o povo que vai sofrer. Se bem que ele não está nem aí com a população, né? Ele quer saber da popularidade dele, do governo dele. E quando o povo acordar, quando o povo dele, que ainda vota nele, que ainda consegue acreditar nele, acordar, né, vai estar sofrendo mais do que qualquer um. Né? Então nós temos aí que, como todos, vamos sofrer. E a coisa vai ficar feia. E o resto é só bravata desse presidente aí, né? E a perseguição do STF continua a Bolsonaro e seus aliados. O líder do PT, né, na Câmara dos Deputados, o Lindsberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, ele e o Randolfo Rodrigues, né, que é senador pelo Amapá, líder no governo no Congresso, apresentaram nesta quinta-feira uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal pedindo a prisão preventiva do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. O pedido foi direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga o parlamentar. Segundo os autores da ação, Eduardo Bolsonaro teria buscado apoio junto ao governo dos Estados Unidos para pressionar sanções contra ministros do STF. Para os parlamentares, tal conduta configura ato de traição à pátria. No Irã, pedir ajuda não é traição à pátria, não. Né? Para esses parlamentares, né, que dizem que se configura, né, traição à pátria ao utilizar poder estrangeiro para retalhar decisões do Judiciário Nacional, de um judiciário perseguidor e ditador, né, segundo ele, causa prejuízos, né, econômicos à indústria brasileira e ameaça membros da Suprema Corte, da Procuradoria-Geral da República. Eles acharam que não ia ter, né, esse tipo de situação, que podia ir lá nos Estados Unidos, que nada ia acontecer, tanto é que tiraram muita onda, debocharam bastante, né, do Bolsonaro, da família Bolsonaro, que esteve na posse de Donald Trump, dizendo que eles não foram recebidos, que eles não são nem eram reconhecidos, né, pelo governo de Donald Trump, e que essa permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos seria apenas uma fuga de um covarde, né? Tanto é que era chamado de bananinha. A imprensa dizia que tanto a corte, né, o Supremo Tribunal Federal, como o governo Lula estavam risada, era uma situação risível, né, de desespero, e que nada ia acontecer, que o Trump não estava nem aí, né? Pois é, eles esqueceram que Eduardo Bolsonaro não está lá sozinho há muito tempo. Moraes vem perseguindo jornalistas, né, brasileiros e até norte-americanos dentro do país, dos Estados Unidos. E uma hora a conta ia chegar. Está chegando. Eles estão tentando dobrar a aposta, estão tentando mostrar coragem, né, mostrar mais força de ditadura, né, mas a situação, a gente já percebe que, por mais, né, tom desafiadores, desrespeitosos, ofensivos por parte do STF e do governo Lula, do próprio presidente Lula, eles diminuíram, né? Diminuíram. Apesar de eles falarem, tentar arrancar grosso, já dá para sentir que o medo tá batendo por lá. Pelo menos um receiozinho, né? É verdade. Eles tentam dizer que não, tentam mostrar firmeza, né? Olha como nós estamos fortes. E os líderes do PT no Congresso, né, além de pedir a prisão, aí vai ter que contar com o aliado, que é o Alexandre de Moraes, né? Só que há um temor aí ao decretar a prisão de Eduardo Bolsonaro, né? Pelo que se indica, Moraes tem um temor que o impede de decretar a medida, né? Caso a absurda prisão de Eduardo seja decretada, o ministro fatalmente vai passar uma nova vergonha internacional. Vai ser uma medida totalmente inócua, sem qualquer efeito prático. Como se sabe, Eduardo está nos Estados Unidos e o governo americano certamente irá desprezar qualquer decisão nesse sentido, né? Tanto é que não conseguiu prender o Alan dos Santos, não conseguiu prender o Paulo Figueiredo, não conseguiu prender o Rodrigo Constantino, que estão nos Estados Unidos, não conseguiu prender o Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, todos perseguidos políticos, né? Então, não vai valer de absolutamente nada. E ontem, né, só para registrar o que está acontecendo no nosso parlamento, né, uma sessão da Câmara dos Deputados marcada pela votação de mudanças no licenciamento ambiental descambou para o confronto verbal e acusações e até a necessidade de intervenção da Polícia Legislativa. O episódio
ocorrido na madrugada de quarta-feira, teve como protagonista a deputada Célia Chacriabá, PSOL de Minas Gerais, e o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, que se envolveram em um acalorado bate-boca após uma sequência de provocações e insultos, né? A tensão explodiu por volta das 2h30, né, quando Kim ironizou o cocar utilizado por Célia, referindo-se a ela como um cosplay de pavão. A deputada, visivelmente indignada, pediu direito de resposta e, ao final da sua fala, a situação saiu do controle. O tumulto no plenário só cessou com a chegada da Polícia Legislativa, né? E teve até deputado que saiu ali perfurado da mão com a caneta, né? O bicho pegou ali, né? O deputado Rodolfo Nogueira do PL também estava na confusão. Ele se envolveu indiretamente ao utilizar o termo pavão misterioso em referência ao adereço tradicional de Célia, né? E o projeto que regula a Lei Geral do Licenciamento Ambiental foi aprovado durante a madrugada na Câmara, com muita confusão, e a medida criticada por defensores do meio ambiente, que classificam como PL da devastação, foi aprovada por 267 votos a 116. 5 deputados de Mato Grosso do Sul votaram favoráveis: Beto Pereira, do PSDB, Geraldo Rezende, do PSDB, Dr. Luiz Ovando, do PP, Marcos Polon, do PL e Rodolfo Nogueira, do PL. Foram contra o projeto os deputados Vander Louber, do PT, Camila Jara, do PT, e o deputado Dagoberto Nogueira, do PSDB. Ele não votou, né? Ele se recupera de uma cirurgia e não registrou o voto. E o texto aprovado cria exceções em licenças para obras consideradas estratégicas. Neste caso, libera a licença mesmo se o empreendimento for efetivo ou potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Em outras situações, bastará uma declaração simples de compromisso, né? O projeto também define que em terras indígenas, a FUNAI só poderá se manifestar em demarcação já homologada. Quando o empreendimento afetar a unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, o licenciamento não vai precisar mais da autorização do órgão responsável por sua administração. O projeto ainda permite renovação automática da licença ambiental por igual período a partir da declaração online do empreendedor, atestando o atendimento da legislação ambiental e das características e porte do empreendimento das condicionantes ambientais aplicáveis, né? Ou seja, deu muita confusão. Agora, falar de deputados, antes de falar dos deputados, antes de falar dessa situação de hoje, o Congresso pode ser fechado, né? Depois do que o Moraes fez ontem, né? Mas antes de chegar lá, vamos falar de coisa séria, de profissionais sérios, de uma empresa séria que é a Solo Forte, né? A Solo Forte, que tem profissionais experientes e dedicados, e é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, com foco em manejo para alta produtividade das lavouras, composta por profissionais experientes e com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, né? A empresa, né, com seus profissionais, trabalham, né, colaboram estreitamente com os produtores rurais, pequenos e grandes produtores rurais, e utilizam decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. E a equipe Solo Forte está sempre, né, está constantemente presente no campo, garantindo um acompanhamento de perto, próximo e personalizado de cada lavoura. E são implementados pelos profissionais da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, o que diminui os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. São utilizados pelos profissionais da Solo Forte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para melhorar a produtividade das lavouras, o que garante, né, colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a equipe da Solo Forte trabalhando ao lado do produtor rural, do pequeno e grande produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Pois é, e eu estava falando antes um pouquinho aí da situação dos parlamentares, né, estarem indignados aí com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O magistrado decidiu manter o decreto do governo Lula que aumentou o imposto de operações financeiras, né, o IOF. Um texto publicado pelo deputado Alexandre Ramagem demonstra com clareza o sentimento que reina no parlamento brasileiro. Em resposta, abre aspas para o Ramagem, em resposta ao questionamento aberto pelo governo no Supremo, Moraes entendeu que o decreto do presidente da República que mexia na alíquota do IOF estava de acordo com a Constituição. Um único ministro, monocraticamente,
em uma cautelar, decidiu validar o decreto de Lula sobre o IOF. Então, não estamos em uma juristocracia? Atropelou a decisão do Congresso Nacional e o voto da maioria de deputados e senadores. Primeiro inventou uma conciliação, criando audiência para, pasmem, presidir matéria de outros poderes. Ao final, subverte o artigo 49 da Constituição, descartando o poder legislativo como soberano para decidir em controle político quando o executivo extrapola seu exercício de regulamentação. Decidiu não haver desvio de finalidade na alteração de alíquotas e incidência do IOF e pronto. Essa validade mais impostos do PT pela vontade do ungido, iluminado contra todo o parlamento. Ainda há dúvidas de que o Poder Judiciário está desvirtuando. Não tem mais dúvida, né? Segundo ele, que o Poder Judiciário está desvirtuando as competências e concentra os poderes de Estado, se colocando acima dos demais, é o que ele pergunta, né? E ao Legislativo, segundo Ramagem, ainda cabe a iniciativa de retorno à ordem constitucional e acabar com todas essas arbitrariedades. Há instrumento para tanto. Do contrário, fechem as portas. A verdade é que, se aceitar esse canetaço aí, tem que fechar. Tem que fechar mesmo, né? Porque não estão fazendo absolutamente nada em relação ao povo que o elegeu, né? Se não for para respeitar a Constituição e serem atropelados por um judiciário, pode fechar as portas, né? Pode fechar as portas. O Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele jogou 383 votos no lixo, né? Então não adianta nada você ter maioria na Câmara se não existe maioria no STF. O STF está mandando no país e nós avisamos que ia acontecer isso aí, né? Muita gente não acreditou, brincou, né? Falou que isso não aconteceria no Brasil, mas o Congresso está totalmente desmoralizado com essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né? Que restabeleceu a vigência do decreto do governo Lula, que aumentou, né, o IOF, o Imposto de Operações Financeiras, e que representa a total desmoralização do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Se isso continuar, não precisa mais nem de deputados federais e nem de senadores, porque é aceitar, né, a ditadura e vão ficar caladinho aceitando isso aí, né? O povo não elegeu esses representantes para isso, né? Os ministros do STF não são eleitos, não recebem votos. Querem legislar, os ministros do STF, que deixem a toga, se candidatem a deputado federal ao Senado e vão lá legislar, né? Da forma como está, não pode continuar. E vamos falar de mais um parceiro comercial aqui, que é a Coop Home Office, né? Que vem conosco já há algum tempo, desde o dia 7 de abril, e vem aí com um projeto de perfeita integração entre casa, escritório e lazer, e com um novo conceito, né, de morar e empreender em Ponta Porã. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. É perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. É perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã com a Coop, incorporadora e construtora Coop Home Office, né, que está localizado ali na rua Deputado Aral Moreira. E o nosso plantão de vendas também está na Deputado Aral Moreira, entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João, né? Ali você vai encontrar o nosso plantão de vendas. Só você entrar no Mercado Bom Gosto pela Deputado Aral Moreira, ali no térreo você já vai ver, né, a nossa maquete do prédio da Coop Home Office. A nossa equipe vai estar preparada para te atender ali da melhor forma possível. Os nossos profissionais estarão te mostrando para você o projeto, a planta do projeto,
Através da maquete você vai conhecer, né, as instalações do moderníssimo prédio que está sendo construído ali já em fase de conclusão, né, com mais de 3 anos e 6 meses de obra. E você vai conhecer ali com o nosso plantão de vendas, com os profissionais no plantão de venda, planos que você vai ver que são perfeitamente possíveis de você adquirir um apartamento de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? É a Cop Home Office que, com esse prédio que está sendo construído, né, vem modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. E breve em Ponta Porã, a partir do dia 25 de julho, o Bob's está chegando. Tá batendo na porta aí, né? O Bob's que vem para trazer para você aí muitas coisas boas. Dia 25 vai ser a grande inauguração, né? Os funcionários já estão passando por treinamento, né? E tudo para atender você da melhor forma possível. Você que já conhece o Bob's de outras cidades aí do país, né, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e sentia a falta do Bob's em Ponta Porã, não vai sentir mais, né? Porque nós temos aí o Bob's pronto para lhe atender da melhor forma possível, né? E o Bob's iniciou o treinamento da equipe se preparando para a grande inauguração no dia 25 de julho. Então o Bob's Ponta Porã vem, né, com toda a sua modernidade, com todas as suas gostosuras e delícias, lanches, sorvetes, enfim, né, vem aí para alegrar a cidade de Ponta Porã. Vai ser um presente, né, que o Bob's vai trazer para você aí no aniversário de Ponta Porã, uma semana depois, né, das comemorações aí do aniversário de Ponta Porã. Outro parceiro comercial que está conosco é o pessoal lá da Futura Soluções Agrícolas. Eita, povo que trabalha ao lado do homem do campo, aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. A Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel, e está presente em mais de 12 países, sendo que aqui no Mato Grosso do Sul o distribuidor oficial da Eurofilt é a Futura Soluções Agrícolas, né, que trabalha também com máquinas e implementos agrícolas e também venda de imóveis urbanos e rurais. Você que está a fim de mudar do campo para a cidade, é só procurar Futuras Soluções Agrícolas, né? E você que está fazendo o caminho inverso, quer sair da cidade e ir para o campo, ir para a área rural, é só entrar em contato aí, né, com a equipe da Futuras Soluções Agrícolas, que vai te atender da melhor forma possível e você vai conseguir esse imóvel. É a Futuras Soluções Agrícolas, trabalhando lado a lado ao homem do campo aqui em Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. Quem também está conosco é a Conveniência Baturité, ali na rua Baltazar Saldanha, na frente da GESUL, já na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? O tempo mudou, você pode tomar aquela cervejinha gelada, tem gente que não liga para frio, né, em cerveja, mas tá propício para um bom vinho, tá propício também para um uísque. Tem outras bebidas como vodka, né? Outras bebidas destiladas lá, né? E tem aquela cachaçinha dose única, cachaça de Minas, né? Que está sendo a grande febre do momento, de acordo com o Carlos Dalzaker lá, né? Que vai receber você naquele que é um ambiente familiar, né? Bom, né? Um ambiente confortável para você conversar ali com sua família, ser bem recebido pela família do Carlinhos, ali na Conveniência Baturité. A criançada, e você que não bebe, pode tomar sucos e refrigerantes aí das mais variadas marcas. A criançada tem doce, bolo, chiclete, enfim, né? Tem tudo ali para a criançada também. E para você que não curte pegar uma fila de supermercado, né? Você pode ir lá na Conveniência Baturité, porque lá você vai encontrar o que você precisa, porque a Conveniência Baturité é uma conveniência bastante surtida. Então chega lá na Conveniência Baturité. Vamos lá falar de esporte? Vamos falar de esporte, falar de campeonato brasileiro, né? Vamos falar de campeonato brasileiro, você vai conferir as imagens dos gols de ontem. Ontem, né, nós tivemos
os jogos da 14ª rodada. Alguns clubes apenas estão com 14 jogos, né? O restante ainda não chegou. Tem clube com 11, 12 jogos, né? No Campeonato Brasileiro. E os clubes que estão na fase de repescagem ainda da Sul-Americana, né? Não jogam nessa semana, não jogaram nessa semana. Mas nós tivemos o São Paulo, né? Ganhava, né? Fez 1-0. Tomou um empate no final do primeiro tempo, no começo do segundo tempo tomou o segundo, mas foi buscar o empate, né? Foi buscar o empate em 2-2 o time do São Paulo, né? Que não vem bem no campeonato. São Paulo corre riscos e se não contratar bem aí na janela, que tem aí de julho até agosto, né? Pode ter problemas, né? Eu acredito que não, né? Porque aí tem os clubes que também vai ser difícil se manter ali, mas é aquela história, né? O torcedor nunca acredita que vai acontecer uma queda, mas os resultados não estão aparecendo e o São Paulo tem toda a sua tradição, né? Mas não está conseguindo mostrar um futebol para sair dessa situação. Por enquanto ainda não está na zona do rebaixamento, está ali, na berlinda, né? Mas não está. E vai tentar sair dessa situação complicada em que o São Paulo se meteu. Nós tivemos também o Palmeiras empatando com o Mirassol em 1-1. O Palmeiras saiu na frente, num desvio, num gol que foi desviado na zaga, Facundo Torres marcou, e o Mirassol acabou empatando, né, no segundo tempo, ficou no 1-1. O Mirassol vem causando problema para os times grandes, né? O Corinthians foi até Fortaleza, né, foi até o Ceará e venceu o Vozão, venceu o Ceará por 1-0. Pensa num jogo sonolento, né? O Corinthians acabou vencendo por 1-0. Perdeu em casa, jogando melhor que o Bragantino e com mais posse de bola, mas o que vale é a bola na rede, acabou perdendo por 2-1. E ontem não jogou lá uma bela partida, também não foi muito pressionado, mas venceu fora de casa por 1-0, o que dá uma acalmada nos ânimos lá na torcida do Corinthians. A coisa tá feia por lá, a coisa financeiramente tá brava, viu? É aquela história, se o Corinthians também não fizer um bom aproveitamento aí, já está com 19 pontos, uma campanha bem melhor do que o ano passado, né? Que teve que buscar no final, depois da 28ª rodada, 9 jogos, né? Teve que buscar para não cair para a segunda divisão. Conseguiu aquela vitória, mas não é sempre que acontece, né? Então o Corinthians hoje está com 19 pontos, mas se perder jogadores aí, porque a situação financeira do Corinthians é gritante, é feia, né? E aí pode ter problema também. Por enquanto, o Corinthians ganhou, dá uma acalmada no torcedor. O Santos, que vinha também ali brigando contra o rebaixamento, dá uma respirada, ganhou do bom Flamengo por 1-0. O Neymar jogou bem, fez um bonito gol, né? O Neymar acabou dando vitória para o Santos aí já na reta final, né, do jogo entre Santos e Flamengo, com a Vila Belmiro lotada. Botafogo e Vitória empataram em 0-0, né? Esses foram os jogos de ontem. Hoje tem um jogo. O Fluminense joga contra aliás, 2 jogos. O Fluminense joga contra o Cruzeiro às 18h30, né? Lá no Maracanã. E às 19h30 tem na Arena do Grêmio o Grêmio jogando contra o Fortaleza. Fortaleza que demitiu o técnico Vojvoda depois da derrota para o Ceará, no clássico para o Ceará, né? Nesse final de semana. E nós teremos Atlético Mineiro Esporte, Bahia Internacional, Juventude e Vasco, todos em uma outra data, né? Por enquanto, nós temos o Flamengo na liderança com 27 pontos e 13 jogos. O Cruzeiro, se ganhar hoje, vai a 14 jogos, né? Faria 14 jogos, mas assumiria a liderança com 30 pontos. Joga fora de casa contra o Fluminense, que tenta se recuperar no campeonato aí. O Bragantino é o terceiro com 27 pontos, perdeu uma grande chance de encostar no líder. O Bahia é o quarto com 24 pontos, não joga nessa rodada. O Palmeiras é o quinto, jogou ontem, está com 23 pontos, 12 jogos, 2 jogos a menos, né? O Botafogo é o sexto com 22 pontos e 13 jogos. O Fluminense é o sétimo com 20 pontos e 11 jogos. O oitavo é o Atlético Mineiro com 20 pontos, e 13 jogos. O Corinthians é o nono colocado com 19 pontos e 14 jogos. O Ceará é o 10º com 18 pontos e 13 jogos. O Mirassol é o 11º com 18 pontos e 12 jogos. O 12º é o Grêmio com 16 pontos e 13 jogos, mas vai hoje a 14 jogos, né? O Santos
é o 13º com 14 pontos e 13 jogos. O Internacional é o 14º com 14 pontos e 13 jogos. E aí vem aqueles times bem próximos ali a Berlinda, né? O Vasco da Gama, 15º, 13 pontos, 13 jogos. O 16º é o São Paulo, 13 pontos, 14 jogos. E na Berlinda, né? Na última colocação aí dos que estão escapando da segunda divisão por enquanto. É muito cedo para se falar em rebaixamento, mas é aquilo que eu disse, né? Os resultados não estão aparecendo. O Vitória abre a zona do rebaixamento com 12 pontos, 14 jogos. 17º, 18º Juventude, 11 pontos, 12 jogos. 19º Fortaleza, 10 pontos, 13 jogos. E 20º o Sport com 3 pontos e 12 jogos. Acho que o Sport sai da segunda divisão para a primeira para voltar para a segundona, né? E na Sul-Americana nós tivemos já jogos, deixa eu ver aqui, jogos na terça-feira. Nós tivemos deixa eu ver aqui, a rodada da terça-feira, né, da Copa Sul-Americana. Deixa eu ver aqui, para confirmar para vocês aqui, os resultados começaram na terça-feira. O Vasco da Gama tomou um 4-0 no Independente del Valle, né? O Central Córdoba empatou com o Cerro Largo em 0-0. O Bahia empatou com o América de Cali em 0-0 em casa, né? O Independente del Valle fez 4-0 no Vasco. Na quarta, ontem nós tivemos o Bolívar ganhando do Palestino por 3-0. O Clube Deportivo San Antônio de Bulu perdeu para o Once Caldas em casa por 3-0. O Aliança Lima ganhou do Grêmio por 2-0. Hoje tem Universidade de Chile e Guarani, e Bucaramanga e Atlético Mineiro. São essas as informações. Nós estaremos de volta, né, amanhã, no dia do aniversário da nossa querida Ponta Porã, para trazer mais informações para você, se Deus quiser. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações.